A paz do Senhor, eu sou Esther Mendes, aqui do canal Esther Mendes Educação Cristã. Estou muito feliz com a sua visita aqui no canal, onde eu faço comentários sobre alguns livros que eu uso nas minhas pesquisas bíblicas e também pesquisas complementares. E o livro de hoje, ele é uma importante ferramenta de informação. Sim, estou falando deste livro aqui, ó. Ideologia de Gênero, entendendo o que é e qual a sua responsabilidade, tá? Dos autores Adriel Lemos, Robson Carvalho. Lembrando que Robson Carvalho é presbítero, certo? Tá aqui uma pequena biografia dos autores. E Adriel Lemos, pastor e editora CPAD, certo? O que nós vamos entender, né, nesta aula? Vamos entender a importância, né, da informação. Outros sim. Vamos entender o que a visão científica e bíblica a respeito de ideologia de gênero e qual que é o papel da família, qual é o papel da igreja a respeito deste assunto. Mas antes, né, o livro ele é organizado aqui em 10 capítulos. Nós temos o prefácio, nós temos uma conclusão também, né? O nome aqui da conclusão, eles colocam no finalzinho assim, ó. Analisando tudo. Qual a conclusão? Tá? Tem uma parte para anotações também, não sei se vocês gostam. Eu gosto bastante quando vem essas partes aqui, ó, para nós podermos fazer as anotações. Temos também as referências bibliográficas, tá? Bastante referência bibliográfica. Então a gente começa aqui entendendo um pouco o que é ideologia, tá? Como é que surge esse conceito, o que é e por que existe ideologia de gênero, por que foi desenvolvido esse termo, né? Todo o contexto histórico que envolveu, tá? A construção, né? O desenvolvimento da ideologia de gênero. Outros sim. Aqui eles vão trazer para nós também uma coisa muito importante. Eu gostei bastante quando eu vi aqui. E eu vou perguntar para vocês. Qual é a diferença, né, da liberdade de expressão e imposição de opinião? Pois é, para nós refletirmos sobre isso também, tá? Outra coisa. Quando nós estamos ali um pouquinho antes de chegar no capítulo 7, capítulo 8, 9 e 10, que são os 4 últimos capítulos, tem inúmeras informações aqui no livro, tá, gente? Não dá tempo de falar tudo, mas temos aqui também algo que chama bastante atenção, um glossário. Um glossário com alguns termos, né? De conceitos sobre a sexualidade. Outra coisa, qual que é o alvo dessa ideologia? Lembrando, ideologia ao pé da letra, eles vão explicar aqui, né? Etimologia da palavra. Ideologia seria doutrina das ideias. Então, é um conjunto de ideias, né, que tem uma intenção, tá? Uma intenção de, é como se fosse ou de modificar, de transformar, né? Um conjunto de ideias em prol de um grupo, né? Em prol de alguns ideais, enfim. Isso seria ideologia, tá? Então, a gente lembra que ideologia de gênero é uma ideologia específica, é uma ideia que foi desenvolvida, mas os autores vão trazer aqui para nós a visão bíblica, certo? Ou seja, o que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Outros sim. A gente tem que lembrar, eu como família. Aí quando chega no capítulo família, igreja, né? A questão também o cidadão e a sociedade. Nós temos aqui a questão do nosso posicionamento a respeito do assunto. Lembrando, né, uma coisa muito importante aqui, quando ele chega no capítulo da família, ele explica qual que é o alvo da ideologia. É a família, é atingir as famílias. Principalmente as crianças, os adolescentes, os autores vão explicar que eles têm um maior grau de vulnerabilidade a esse tipo de ideologia. Outra coisa também, né? As ideologias, elas, qual que é o alcance delas, né?
Aí que entra também a questão do capítulo 10, que vai falar a questão do cidadão e a sociedade e a ideologia de gênero, tá? Eles vão explicar aqui tudo bem certinho. Mas quando chega na parte da família e da igreja, é algo muito interessante, né? A questão do posicionamento. Eles vão nos apresentar aqui algumas questões, certas, como que se fala? Certas situações que estão tornando as famílias mais fragilizadas também. Então eles falam, né? Na família, a questão do amor, o cuidado e o diálogo. A comunicação na família é tudo. A questão do fechar as brechas. Sim, o posicionamento. Lembra que o Senhor Jesus, ele nos explica uma coisa muito importante, né? A conduta do cristão, o posicionamento do cristão. Há um momento nos evangelhos que ele diz que sua palavra seja sim, sim, não, não. O posicionamento. Aqui no livro, eles vão nos apresentar a visão científica, a visão bíblica. E aí, mais uma vez, lembrando da família, né? Existe algum assunto na sua casa que é tabu? Que ninguém conversa de forma alguma? Uma certa vez, eu vi um educador explicando uma coisa muito importante, assim, me chamou muita atenção. Ele estava dando uma entrevista e ele falou assim, olha, quando o seu filho está assistindo a televisão, ele viu algo, um comercial, ou ele está assistindo um programa com você ali, e de repente surge algo ali que chamou a atenção dele, e ele pergunta para você, o que é isso? Você responde na hora ou deixa para depois, né? E ele sempre explicou que você precisa de alguma forma explicar na hora para a criança. Claro, vai ter momentos que você não consegue explicar na hora, mas não deixar para amanhã. Estão entendendo a importância do diálogo? Sim, né? A questão também do que a gente sempre lembra, né? A gente sempre fala. Culto doméstico, diálogo na família. É muito triste a gente saber que tem famílias onde existe ainda aquela questão de que não há uma comunicação saudável na família. É muito triste, porque se você não conversa com seu filho em casa, ele vai conversar com alguém fora de casa. E aí? Pois é. É isso que eles vão falar aqui para nós. Fora também quais são, o que causa a falta de diálogo na família, né? Distanciamento emocional, confusão, né? Porque querendo ou não, seus filhos vão acabar tendo informações fora do lar. E aí? Como é que faz? Pois é, né? E claro, né? A comunicação ela fortalece as relações. Sim. Então, assim, seu filho tem uma pergunta, não deixa pra depois, não. A não ser que você esteja num local que não vai dar pra explicar pra ele. Mas chegando em casa, já ajeita tudo, senta com ele ou com ela e explica, né? Seja qual for o assunto. Ah, outra coisa que eles falam aqui, a questão da faixa etária. Saber falar a linguagem da criança, faixa etária. No lar também, não é só na escola. Outra coisa aqui que eles vão falar. Papel da igreja é um, papel da família é outro. Existe um vínculo, né, entre a igreja e a família, mas cada um tem a sua função, assim como a escola. Não pode ficar transferindo responsabilidades. A família é o ponto de encontro, né? Como que se diz? O porto seguro. Você, pai, mãe, né, família, ali, os primeiros discipuladores dos seus filhos, os primeiros educadores com quem eles têm contato, né? São os pais, não é na escola. Às vezes a gente tem
gente tem essa ideia, né? Ah, não, é o primeiro professor que vai conhecer na escola. Não, é em casa. É o exemplo do pai, da mãe, e o diálogo, mais uma vez, fortalece isso daí, né? Esse vínculo. A palavra de Deus diz que temos que inculcar, né, a palavra de Deus aos nossos filhos, de dia e de noite, ensiná-los a meditar na palavra de Deus, a viver a vontade de Deus, a ter um relacionamento com Deus, dia e noite, né? Ensina o menino no caminho que deve andar, né? E depois da fase adulta, ele ainda vai se lembrar desses ensinos. Sim, mas me fez lembrar muito a questão da insistência. Educar é insistência. Você não pode desistir dos seus filhos. Você não pode desistir da sua família. Tem que continuar firme e forte. A igreja é outro capítulo que ele vai falando de coisas bem importantes. Inclusive, né, voltando à questão da educação, eles falam que não é o papel da professora da escola bíblica dominical ensinar algo que o seu filho já tem que estar aprendendo no lar. Entenderam? Lembra, é um vínculo, mas cada um tem seu papel. Outros sim. Igreja, ele vai falar algo aqui, eles, né, vão falar de uma coisa tão importante que eu tô sentindo falta nas igrejas. A questão do como é que a gente vai fazer essa questão da... como é que se fala? Da apresentação dos assuntos que a gente precisa apresentar na igreja. Então, eles vão falar das palestras que a gente precisa ter nas igrejas locais, né? Mobilizar ali os departamentos da igreja, principalmente o departamento da família. Eles falam muito do departamento da família. Sim. Outra coisa, eles falam do teatro, do grupo de louvor, né? Eu lembrei, sabe do quê? Das homenagens, né? Qual é o departamento que geralmente sempre tem uma apresentação em datas comemorativas? Natal, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, departamento infantil, não tem como não lembrar deles, né? As tias ficam ali elaborando, a Sofia mesmo agora tá aqui ensaiando pro Dia das Mães. As tias já me ligaram, você libera ela pra eu vir ensaiar? Falei, claro, tá liberada. Por quê? Porque faz parte da igreja essa conscientização. Também as mídias, né? Eles vão falar das mídias que nós precisamos usar ali, todos os recursos em prol da evangelização, né? Mas principalmente assim, essa questão das palestras, reuniões, como que se diz? Roda de conversa, né? Ter todo um culto especial, por exemplo, né? Tem cultos que é o culto e palestra ao mesmo tempo, é uma bênção. Então, sim, trabalhar tudo isso aí dentro da igreja, certo? A dramatização, né? A parte de teatro também, extremamente importante, né? O teatro cristão. Pois é, minha gente. Gente, tem muita informação aqui, não dá tempo de falar tudo, tá bom? Então, tenham esse material em mãos. É uma pesquisa incrível, tá? É uma ferramenta de informação. Não pode faltar aí na sua estante, você educador cristão. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.